Bom dia, aqui é a professora Silvia de Geografia. Hoje nós vamos estar falando sobre os aspectos físicos do continente americano, tá, gente? Na semana passada a gente falou sobre a regionalização e a colonização. Então, hoje, aspectos físicos. Então, vamos lá. Como eu falei, vamos falar sobre relevo, clima, vegetação e hidrografia. Não necessariamente nesta ordem, tá? Iniciando falando sobre o relevo, aqui nós temos um mapa do continente americano, aonde a legenda está sendo fazendo a diferenciação por altitude através das cores. E a gente pode notar que a porção oeste do continente, ela tem uma coloração mais escura. Isso significa que essa parte nós temos altitudes iguais ou superiores a 4.000 metros de altitude, fazendo com que esse relevo seja bem diferente do restante do terreno do continente americano, tá? Isso se deve, gente, por quê? Isso eu tô falando exclusivamente da porção oeste, tá? Sinalizando de novo, a porção oeste, tá? Isso se deve por quê? Tanto no norte como no sul, nós temos a presença de cadeias montanhosas, tá? Essas cadeias montanhosas, elas surgiram justamente com o movimento das placas tectônicas, o movimento divergente, onde as placas tectônicas se encontram, esse movimento é onde as placas tectônicas se encontram e ao se encontrarem, elas vem soerguendo sobre a outra e vai assim formando uma cadeia montanhosas, tá? No sul, aconteceu com o encontro das placas tectônicas de Nazca e da placa tectônica sul-americana, e já no norte ocorreu com o encontro das placas tectônicas de Juan de Fuca e a placa norte-americana, tá? Dando justamente origem a esse relevo bem alto que são as cadeias montanhosas, tá? Então, vamos seguir em frente. Só lembrando aqui que ainda nós temos planaltos na porção leste, tá? Um relevo mais desgastado, tá? E no meio, já mais centralizado, nós temos as planícies e depressões. Aqui é o perfil topográfico justamente para mostrar isso que eu falei para vocês. Na América do Sul e na América do Norte, a gente vê que do lado leste o relevo é menor, de altitude menor, né? Então, nós temos as planícies, nós temos os planaltos, tá? E quanto mais a oeste a gente for, mais alto vai ficando o relevo, ok? Aqui nós temos a foto da Cordilheira dos Andes, das montanhas rochosas, que fazem parte são as cordilheiras, né? Temos aqui os Montes Apalaches e o Planalto Central. Trouxe aqui para vocês a localização, Planalto Central, Monte Apalaches, são planaltos. As planícies amazônica e planície do Mississippi. E agora a gente vai entrar em hidrografia, né? A hidrografia do continente americano é dividida em 4 vertentes. Nós temos a vertente do Golfo do México, lembrando que vertentes são divisões, né? A vertente do Golfo do México forma a maior bacia hidrográfica da América do Norte, que é a bacia hidrográfica Mississippi-Missouri. Gente, desculpa a minha pronúncia no inglês, mas não é boa, tá? Os rios dessa vertente nascem nas terras altas das montanhas rochosas e constituem rios de planície, como exemplo o rio Mississippi. Nós temos a vertente do Atlântico, que está dentro dessa vertente o rio Amazonas, nasce também, a gente vai ver que ele nasce também na Cordilheira dos Andes, né, em locais altos, e é caracterizado por grandes bacias hidrográficas, tá? A vertente do Pacífico já faz referência aos rios que nascem a oeste, desaguam no Pacífico,
Devido à sua proximidade com o litoral, esses rios são bem curtos, possuem alto potencial hidrelétrico, como é o caso do Rio Colorado e o Rio Paraná também. Mas o Rio Paraná não faz parte dessa vertente, tá? A vertente do Ártico já são rios, ocorre no Canadá, né? São rios que permanecem quase que o ano inteiro congelados, tá? Justamente por causa do clima que é polar. Aqui nós temos os 3 principais rios do continente americano, que é o rio Mississippi, é importantíssimo nos Estados Unidos, ele é o maior dos Estados Unidos. Temos o Amazonas, que é importantíssimo no mundo, tá? No Brasil também ele tem uma importância gigantesca. Ele é o maior rio do mundo em extensão territorial e em volume de água, tá? Temos também o Rio Paraná, que ele tem uma grande importância no continente da América do Sul, especialmente no Brasil e no Paraguai. E através desse rio foi construída a usina de Itaipu, uma das maiores do mundo. Aqui nós temos a Bacia Hidrográfica Amazônica, tanto a sua localização como fotos da Bacia Hidrográfica. Aqui a Bacia Platina, tá? Que é formada pelo Rio Paraná. Nós temos tanto a localização, que ela abrange o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Esses países, por causa da Bacia Platina, são denominados como América Platina. Nós temos aqui a Bacia Mississippi-Missouri, que está nos Estados Unidos, abrange 3 estados, Mississippi, Ohio e Missouri. Não sei se é assim a pronúncia, gente, desculpa aí. E as fotinhos para vocês, ok? Vamos agora falar sobre outro assunto. Vamos falar sobre climas, né? Justamente devido à sua extensão territorial norte e sul, o continente americano ele tem uma variedade, uma biodiversidade muito grande, tá? Tanto de climas quanto de vegetações, porque um está relacionado à outra, tá? E justamente essa grande extensão territorial faz com que o território americano esteja em várias das zonas climáticas, tá? Aqui, por exemplo, nós temos a zona climática polar, a temperada, a tropical e a temperada de novo, tá? Então, essa localização faz toda a diferença nos tipos climáticos, que vai sofrer influência dos fatores climáticos. No continente americano, os fatores que mais influenciam são relevo, maritimidade, latitude, continentalidade e altitude, tá? Mas isso não impede que sofra influência de vegetação, massas de ar e correntes marítimas, não impede, tá? Mas os principais são esses primeiros que eu listei para vocês. O clima vai estar sempre relacionado à vegetação relacionada ao clima. Um vai fazer diferença no outro, tá? Por isso que eu coloquei um mapinha do lado do outro para vocês verem, tá? Você vai encontrar um tipo de clima e um tipo de vegetação. Mudou o clima, mudou a vegetação. Então, é importantíssimo a gente fazer essa relação do clima com a vegetação, por isso que eu botei nesse formato. Vamos lá, vamos falar sobre o clima polar. O clima polar, ele ocorre no extremo norte da América, lá no Canadá. Temperaturas médias anuais são sempre negativas, abaixo de 0. Ocorrência de neve praticamente o ano inteiro. E o solo, justamente pela grande quantidade de neve, o solo fica coberto a maior parte do tempo, tá? Só no verão, quando chega no verão, que pode ocorrer a vegetação de tundra. Essa vegetação aí que vocês estão vendo na foto, tá? É formada por musgos e linques, tá? Mas isso só ocorre no verão. Nós temos o clima frio, que ocorre bem no sul do clima polar, continuando lá no Canadá e pegando o norte dos Estados Unidos. O clima frio também tem
muita neve, tá? As temperaturas também estão sempre abaixo de zero, porém, contudo e todavia, os verões proporcionam temperaturas de aproximadamente aí uns 15 graus, né? Próximas a 15 graus. Então, essa é a grande diferença do clima polar. Já começa a ser, entre aspas, mais quentinho. Então, vamos seguir em frente. Nós temos o frio de montanha. Não saiu aí todo para vocês, né? Só tá como clima frio, mas é clima frio de montanha. Esse clima frio de montanha, gente, ele vai ocorrer justamente nas montanhas, lá nos picos. Vocês podem observar, justamente nessa foto, que no lugar mais alto, no pico mais alto, tem neve e no restante não. Por que isso ocorre? Por causa do clima frio de montanha, tá? Tem uma média de temperatura de 5 a 15 graus Celsius e vai ter uma vegetação de altitude, como vocês estão vendo aí. E essa vegetação ela vai variar de acordo com a altitude do terreno, tá? Aqui nós temos o clima subtropical, que ocorre no sul do continente americano, tá? Esse clima subtropical ocorre justamente nas áreas de passagem da zona tropical para a zona temperada, tá? As temperaturas são agradáveis, de 18 graus, uma média de 18 graus, chuvas bem distribuídas, ocorre no sul do nosso país, tá? E no sudeste dos Estados Unidos. No Brasil, esse tipo climático traz como vegetação as matas de araucárias, como vocês estão vendo na foto, tá? Aqui nós temos o clima temperado. O clima temperado tem uma característica somente dele, que são as estações do ano muito bem definidas. No verão é calor, no inverno é frio, na primavera é florida e no outono a vegetação acaba tendo essa coloração amarronzada, tá? Tem uma temperatura agradável, né? E a vegetação predominante é justamente de florestas temperadas, tá? São árvores grandes, com bastante folhagem, né? As folhagens elas são densas e elas caem no inverno, então só fica o troncozinho da árvore, tá? Ela é praticamente destruída. E essa vegetação também sofreu muito com a agricultura, né? Sofreu demais, foi muito desmatada. Então vamos lá. Temos aqui o clima equatorial. O clima equatorial, gente, ele ocorre justamente nas áreas de proximidade com a linha do Equador. Clima quente, chuvas bem distribuídas o ano inteiro, chove com intensidade, a pluviosidade é bem alta, tá? Ocorre aqui no Brasil também, né, no norte do nosso país, e tem por vegetação a floresta equatorial. No caso do Brasil, nós temos a floresta amazônica, tá? Eu vou dar uma pausa aqui pra gente senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? E não vai dar pra gente, para que eu venha enviar para vocês. Então, eu vou dar continuidade.